Para abrir as discussões de hoje, gostaria de chamar ao palco Luciana Silva, para falar um pouco das lições aprendidas e algumas armadilhas que ela teve. Uma apresentação que ela vai falar sobre 7 lições aprendidas na perspectiva de um gerente de projeto. Bom dia, gente. Como o Benner já me apresentou, eu sou Luciana, eu trabalho na engenharia em Recife. Faz mais ou menos uns 2 anos e meio que eu entrei na Liferay, e aí esse ano eu vim compartilhar com vocês as lições aprendidas, erros, acertos que eu vim colecionando nesses 2 anos e meio. E aí eu quero deixar bem claro que, as lições aprendidas na minha perspectiva, no caso, né, porque talvez os devs que trabalham na minha equipe tenham outras lições aprendidas, então, por isso que eu coloquei no título na perspectiva do gerente de projeto. Vamos lá, só para dar um contexto para vocês, a nossa engenharia é global, né? Nós temos aproximadamente aí 210 pessoas e compondo, na verdade, mais ou menos 23 equipes e distribuídas no mundo todo, mas nós temos 6 principais sedes. Essas pessoas, essas equipes, elas desenvolvem mais de 10 produtos que vocês conhecem, alguns deles, ou se não todos. E lá em Recife, a gente tem um forte braço de desenvolvimento de infraestrutura de front-end. Nós temos também equipes de desenvolvimento mobile. A equipe que desenvolveu o Liferay Events, lá de Recife, que é a próxima palestra, ela vai falar um pouco mais sobre isso. E, na parte de Liferay, a gente está desenvolvendo o Forms, o Workflow e o Analytics, que quem estava na palestra de Brian é uma das novidades para o 7.1, está sendo desenvolvido lá em Recife também. As lições aprendidas, eu escolhi a do Forms, que é um projetinho meu do coração, é um produto do coração, que é uma equipe que eu estou lá que eu faço parte desde que eu entrei. Então, tem aí um apelinho, tem uma emoção nesse meio. Vamos lá. A primeira lição, o nosso dia a dia. O que é que a gente lida no dia a dia, né? Novos desenvolvimentos, manutenção de funcionalidades, resolução de bugs, e a gente também apoia no suporte a vocês, clientes e parceiros. Vamos lá, primeira lição aprendida. O óbvio não existe. Comunique-se. E aí, hashtag quem nunca, né? Quem nunca escutou essa frase? Nós temos problema de comunicação. Como alguma explicação para uma entrega que foi feita desalinhada com a expectativa, era esperado uma coisa e foi entregue outra. Aconteceu isso porque a gente roubou de comunicação. Então, é uma frase bem comum de ser escutada. Ou, quem nunca também escutou essa frase para explicar alguma falta de trabalho em equipe? Uma das coisas que a gente tem que lembrar é que, às vezes, a informação que é óbvia para uma pessoa não é óbvia para outra, né? Então, o óbvio não existe. E a gente tem que sempre se certificar, não custa nada ter certeza das coisas. E aí acontece muito, como a gente trabalha em um produto global, acontece muito de ter dependências, né? Às vezes, a equipe do Forms depende de alguma coisa que está sendo desenvolvida na Espanha. E, às vezes, a gente diz, você pode desenvolver isso para mim, porque eu estou precisando, é a dependência, e beleza, eu vou fazer isso em breve. Só que a comunicação também é reflexo da cultura. E, às vezes, o em breve do brasileiro é diferente do em breve do espanhol. E aí fica, não, é em breve, mas está durando uma semana. Então, vamos procurar ser específico. Em breve quando? Quando é que você vai me entregar isso? Porque isso atrapalha todo o meu planejamento e toda a minha entrega, né? Para manter a consistência nas nossas comunicações dentro do projeto, a gente tem usado essas ferramentas. A gente usa o Slack, não sei se vocês conhecem. A gente usa o Jira, a gente usa o GitHub e a gente também usa o Loop, que é uma rede social interna, não sei se vocês também já ouviram falar, mas é tipo um Yammer, ou o Facebook mais interno, corporativo. E não é só importante ter canais de comunicação, como ter canais de comunicação estabelecidos e que esse canal de comunicação ele funcione em todos os níveis, né? Para facilitar a comunicação, tanto entre os devs, entre a equipe, como também com pessoas que estão fora, com os stakeholders, com pessoas que estão em outros países. Não tem que pensar só na equipe. Porém, apesar de todos os canais, nada vai substituir a conversa cara a cara, né? Porque, assim, apesar também de a gente trabalhar com a equipe distribuída, a maioria das pessoas do Forms está dentro do nosso escritório. E aí, muitas vezes, eles dizem, eu mandei por Slack. Beleza.
funciona, mas está do teu lado, por que tu não levanta e vai lá conversar, chama para um café, tentar minimizar todas as dúvidas, fazer perguntas? Então, é aquilo que eu disse, não custa nada ter certeza das coisas. Se o cara está do teu lado, chama ele para conversar cara a cara, porque nenhum daquele canal eles vão ajudar, mas nenhum deles vão substituir a conversa cara a cara, até porque também parte da comunicação ela vem da linguagem corporal, né? Muito mais do que da linguagem verbal. E a gente também usa muito, a gente usa o Gira e tem muito da gestão visual, porque aí, no caso, essa linhazinha, não sei se todos vocês conhecem o Gira, mas se você limitar uma quantidade de tickets para determinada coluna, quando passa daquela quantidade, ela já fica vermelho. Então, você bate o olho e já vê que ali tem um probleminha que precisa ser visto, precisa ter alguma ação. E também a gente usa, quando está impedido, não está nesse print, mas a gente pode dar o flag e aí o cardzinho fica laranja. Então, a gente bate o olho e já sabe que precisa tomar uma ação ali. E aí, algumas dicas que eu tenho para vocês com relação à primeira lição aprendida. Essa questão de quem cala consente. Quem cala consente não existe, gente. Quem cala consente, ele não disse nada. Quem cala não disse nada. E aí, muitas vezes, a gente vai para a reunião e acontece de, beleza, a pessoa que está facilitando a reunião fala, todo mundo fica calado, muitas vezes fica calado porque quer acabar logo a reunião, não está curtindo, não está ali. E aí entra em outros problemas, que eu nem vou entrar aqui, mas aí sai da reunião, a pessoa ficou calada, e quando a gente está lá fora, e aí? Não, eu não concordo. E por que você não disse? Não, eu fiquei calado. E aí a pessoa assumiu que ele estava concordando, mas, de fato, ele não estava. Aí, o que é que eu tenho feito para minimizar esse probleminha que a gente tem? A gente vai para a reunião, sei lá, reunião de brainstorming, reunião de retrospectiva, todo mundo coloca suas ideias no post-it, dá um tempo, todo mundo vai colocar no post-it, e aí a gente vai e fala, para poder assegurar que todo mundo vai colocar seu ponto de vista. E se alguém ficar calado, pergunte, e aí, qual é o que é que você acha sobre isso? Para minimizar o fato de, se a pessoa ficar calada, é sinal que ela está concordando? Não. E outra dica, pergunte, busque fato, busque exemplos, sempre trabalhar em cima da objetividade. Outro, pratique a escutativa, porque muitas vezes alguém fala alguma coisa que a gente não está a fim de escutar, a gente já começa a pensar na resposta, né? Como que a gente vai rebater aquilo? E aí para de escutar a coisa mais importante. Então, a escutativa é, de fato, eu estar escutando o que a pessoa está falando e deixar ela terminar antes de já começar a pensar como é que eu vou rebater aquilo que a pessoa está me dizendo. E sempre alinhe as expectativas, porque, assim como o óbvio é diferente de uma pessoa para outra, a expectativa também. Vamos lá para a segunda lição. Ser ágil não é desenvolver de forma rápida, é solucionar problemas com agilidade. E aí? Outra hashtag, quem nunca? Não sei se vocês usam métodos ágeis nos projetos de vocês? E aí, toda vez que a gente... vocês usam métodos ágeis, então quer dizer que vocês são rápidos. Desde que eu comecei a trabalhar com projetos, que todas as equipes a gente tem que explicar que ágil é diferente de rapidez. E aí eu quero imaginar um cenário para saber como que vocês lidam com uma situação dessa. Vamos fazer de conta que a gente está todo mundo num prédio, no 30º andar, e ocorreu um incêndio. E aí, como é que vocês escapariam desse incêndio? Esse exemplo é bem comum, talvez as pessoas já saibam a resposta. Mas quem quer arriscar como é que escaparia desse incêndio? Ninguém. Alguns podem dizer que pulariam. Né? Vou pular do 30º andar. Beleza, ele vai ser mais rápido. Porém, pode ser que ele não chegue com vida lá embaixo. Né? Outros podem arriscar em dizer que vai pegar o mapa lá de fuga e tentar descer pelo elevador, escada, enfim, tira o sapato, de salto, tiro, eu vou. E talvez ele não seja tão rápido quanto com que vai pular, porém ele seja mais eficaz, porque ele tem mais chance de chegar com vida do que quem pulou. Então, baseado, vamos pular só um pouquinho, porque esse exemplo não era agora. Mas, baseado nesse exemplo que eu dei, vocês acham que tudo é ágil, que tudo que é ágil é rápido? Obrigada.
Então, não, né? Pode ser que a gente pode ser ágil sem ser a maneira mais rápida de se fazer e sim sendo mais eficaz. E aí eu vou voltar o slide só para vocês verem que eu fui buscar lá na web, fui buscar nos dicionários o que é que dizem sobre ágil e rápido, né? Então, rápido, que faz muito em pouco tempo. Ágil, que se movimenta com excesso de facilidade, trabalha de maneira eficaz e rápida e acha uma solução rápida para alguma coisa, né? Porém, sendo eficaz. E aí, no ágil, a gente vai caminhando ao mesmo tempo que a gente vai planejando e vai se adaptando àquilo para eliminar desperdício e entregar com mais qualidade e melhor. Então, agilidade é entregar melhor. E aí, o que é que a gente faz dentro do Forms para ser mais ágil? Como a gente tem um ciclo de release um pouco longo, que chega para vocês, o que é que a gente tem feito para buscar feedbacks mais constantes? Nós criamos um branch separado e a gente tem a ferramenta forms.life.com, onde a gente disponibiliza para os nossos funcionários, para os nossos departamentos, para que eles usem. Então, eles já estão usando as funcionalidades que vocês vão receber no site.1. Então, eles já usam, já dá feedback para a gente e a gente já tem como se readaptar, como entregar para vocês coisas que façam mais sentido e com mais qualidade. Então, a gente faz releases aqui para o pessoal, releases internas, eu acho que varia de 3 semanas a um mês. Então, eles estão sempre recebendo coisas novas, para que, quando vocês recebam, vocês já esteja tudo testado e aprovado pelos nossos funcionários, nossos departamentos internos. E algumas dicas, né, para essa lição. Seja ágil, sendo assertivo, adaptável e buscando qualidade muito mais do que velocidade. E a agilidade ela vai trazer uma velocidade ao longo do tempo. Porém, não significa que, porque eu uso métodos ágeis, eu tenho que ser o mais rápido. Ela vai trazer essa agilidade, essa rapidez, porque a gente vai eliminar desperdícios, procurar, dentro do processo, eliminar desperdício e aumentar a qualidade e aumentar a qualidade percebida. Terceira lição, nem Scrum nem Kanban, apenas bom senso. E aí foi muito engraçado, porque quando eu comecei com métodos ágeis, eu era bem Scrum-oriented, né? Eu era bem orientada a Scrum. Trabalhava numa empresa onde todo mundo foi treinado. Então, era Scrum na veia. E aí, eu cheguei na Liferay e eles não tinham ainda nada muito bem estabelecido. E foi uma lição muito grande para mim, foi uma das principais lições, porque não adianta, né? Muita gente diz, Scrum é isso, Kanban é isso. Scrum tem muitas regras, Kanban não tem nenhuma, eu quero ir para Kanban. Mas aí tem que saber por quê que você quer fazer essa transição, ou por que você quer usar um ou outro. Porque tudo isso vai depender muito, né, do contexto que a gente vive. E aí, quando eu cheguei, né, na Liferay, eles não tinham realmente nenhum framework estabelecido, e era muito engraçado até, porque quando eu entrei, aí minha chefe depois eu disse, quase que eu não lhe contratava, porque você era muito Scrum. Aí eu falei, meu Deus, ainda bem, né, que em algum momento eu falei alguma coisa de Kanban, ou ela gostou de mim por algum outro motivo. Mas, inclusive, no início, um dos diretores, não do Brasil, fora, ele nem gosta muito de Scrum, e a gente começou se falava em sprint, a gente falava em interação, tipo, para meio que não ser tanto Scrum, né? Então, tudo vai variar do contexto. Na minha percepção, que tive experiência dos dois, tudo vai variar, depende do contexto do seu projeto, muitas vezes do cliente, muitas vezes da sua equipe, dentro do mesmo produto, às vezes é melhor um, às vezes é melhor outro. Então, nesse caso, qual é o melhor ou o pior? É bem pergunta de consultor, depende. Né? Vai depender de muita coisa. Vai ser o que vai ser melhor para você, ou para o seu produto, para todo mundo. E aí, o que é que a gente faz lá? A gente faz tudo junto e misturar. Então, a gente não trabalha com sprints, porém, a gente faz planejamento semanal. E esse planejamento semanal, ele é considerado como uma previsão, e essa previsão cria um compromisso de tornar essa previsão realidade.
Porém, não é sprint, escopo fixo, porque a gente trabalha com manutenção, trabalha com outros tipos de atividades que não permitem que a gente fique um escopo fixo do sprint e do Scrum. A gente faz retrospectiva, a gente faz refinamento de backlog, a gente faz stand-up meeting. E quem conhece o Kanban, eles indicam limitar o work in progress, e a gente limita o trabalho em review, que era o nosso principal gargalo, porque a gente tem peer review, e as histórias elas paravam no in review. E a gente, vamos limitar isso em review, porque está mais para ser completada do que para ser começada. Tento falar para eles sempre aquela máxima do Kanban, né, que comece a terminar e pare de começar. Então, vamos começar as coisas e terminar antes de começar algumas coisas novas. Então, a gente decidiu limitar o trabalho em review. Então, na verdade, não fique muito religioso sobre nenhum do outro. Né? Use o bom senso, olhe as necessidades do seu público-alvo, do seu projeto, do seu cliente. E, para mim, o mais importante é que a gente sempre esteja encorajando a melhoria contínua, independente do que a gente esteja usando. Estamos usando nada, estamos usando o tradicional, qualquer coisa que vocês usem, o principal é encorajar a melhoria contínua. Lição 4. Métricas precisam ser entendidas. Eu tenho aqui uma história muito legal de métricas, que quando eu entrei na Lifer, a gente não tinha nenhum tipo de reporte, né? A gente não fazia nenhum tipo de reporte. Só que eu tenho pessoas que estão espalhadas no mundo inteiro, e eu precisava, sim, que essas pessoas soubessem o que é que a gente está fazendo. E aí eu comecei a fazer uns reportes. Só que aí, ninguém me dava nenhum feedback desse reporte. Eu ficava arrasada, porque ninguém me dava feedback. E aí, um dia eu decidi que eu ia parar. Eu vou parar de fazer reporte para ver se alguém vai sentir falta dos meus reportes. E, pasmem, ninguém sentiu falta do meu reporte. Então, eu fui fazer uma coisa que agregava mais valor, né? Porque também tem a questão lá do framework, fazer coisas que agreguem valor para evitar o desperdício. Se eu estou fazendo uma coisa que só era importante para mim, enfim, eu não precisava estar fazendo um reporte bonitinho. Eu ia lá, pegava as coisas no Gira e estava tudo certo. Né? Então, o que é que a gente tem feito? Né? A métrica ela serve para entender o processo de desenvolvimento. E o que é que a gente tem feito agora? Sim, eu voltei a fazer o reporte esse ano. Entrou mais uma pessoa para trabalhar comigo, e agora somos 2 lutando para fazer com que as pessoas entendam qual a importância das métricas, porque se elas não entendem, não faz sentido. Né? E nós estamos perguntando a essas pessoas, a todos os stakeholders, o que é que elas querem ver no reporte, na forma de torná-los um pouco mais atrativo, e o que é que eles têm que fazer quando eles veem determinados números, porque aqueles números eles precisam ter importância para aquelas pessoas, né? Então, a métrica ela é uma informação, mas para poder ela ter poder, ela tem que ter uma ação. Então, eles precisam entender o que é que eles estão lendo e o que é que eles precisam fazer, ou o que é que eles não precisam fazer quando recebem aquele reporte. E, nesse novo reporte, eu já mandei alguns, e eu fiquei muito feliz, porque eu recebi 2 feedbacks. Gente, está muito legal esse reporte. E aí me deu um ânimo maior para continuar. A gente tem um dashboard, isso eles olham. Isso eu já peguei eles olhando várias vezes, e quando eu olho, meu Deus, estou muito feliz que eles estão olhando. Então, esse não é questão do caminho certo, tá? Então, pergunte às pessoas o que é que elas querem ver. Não joguem informações para elas, porque elas não vão ver. Ou elas podem até ver, mas vão ignorar. E aí a gente tem um dashboard muito legal. Eu sentei com eles, expliquei, não faz sentido, a gente deleta, enfim. E aí, além do dashboard, eu faço ainda os reportes periódicos, e aí eu coloquei uma seção de overview, onde eu escrevo para contextualizar as pessoas que não estão no escritório, que não fazem parte no dia a dia da equipe, mas vão ler esses reportes. E aí esse overview é a seção que tem os feedbacks mais positivos das pessoas que estão recebendo. Então, a gente coloca a quantidade de atividades fechadas e a média de tempo de entrega. E, como eu falei para vocês, deixar claro para as equipes o que pode ser feito com cada métrica. E aí, o que pode e o que não pode ser feito com cada métrica. Dicas. As métricas devem ser da equipe, não individuais. Então, foi aí um erro. Talvez eu estava fazendo inicialmente as minhas métricas, não da equipe. Devem ser facilmente coletadas, e pergunte aos interessados quais as métricas que são importantes, qual o melhor canal que elas querem receber e com que frequência. Vamos lá. Lição 5. O poder do feedback constante. E aí, quando vocês eram crianças, ou até mesmo hoje com seus filhos, quem já brincou daquela brincadeirinha? Está quente, está frio. Está quente, está frio. A gente tem um objetivo.
E aí a gente vai andando, está quente, está frio, está quente, só que a gente está vendado. E ninguém, a gente só sabe se está perto ou longe, mas a gente não sabe por que está errando. Estou quente, beleza, eu continuo indo. Estou frio, eu vou para o lado contrário, mas ninguém me diz. Alguns até são mais legais, dizem para a esquerda, para a direita. Então, ou a gente desiste, beleza, quero brincar disso mais não, que saco, ou a gente acidentalmente acaba encontrando nosso objetivo. Isso, na minha percepção, é algo que acontece em alguns tipos de feedback que a gente tem nas nossas empresas. Às vezes, eles dizem, você foi muito bom, ou você foi muito ruim. E tá, beleza, por quê? Eu fui muito bom, mas como é que eu faço para repetir isso? Ou então, como é que eu faço para ser melhor do que isso? Às vezes, a gente não tem isso. E é muito importante ter feedbacks constantes. Só que muitas equipes, muitas empresas têm aquele momento formal, só porque tem que fazer, cumpre mais uma tabela do que, de fato, tem um feedback de qualidade. Então, o que vocês puderem... Só que, para a pessoa dar o feedback, ela também tem que estar preparada. Tem que ter, como dizer, uma habilidade real para dar feedback. Porque cada pessoa tem também uma forma de receber aquele feedback. E lá na comunicação, quando eu falei, às vezes você recebe algum feedback que você não está preparado e você já entra num modo de proteção que não consegue escutar mais nada que a pessoa falou. Ou então tem vários formatos de feedback. Aquele sanduíche fala coisa boa, mas pronto, o mais apaga tudo de bom que foi falado pela frente. E tem várias formas de feedback, mas ainda feedback é uma das coisas que a gente tem que explorar muito. O feedback ele é fundamental para o crescimento e para a melhoria das pessoas. E, como eu falei para vocês, cada pessoa recebe o feedback de uma forma diferente. E aí vocês podem encarar o feedback como um presentinho. E aí, o que você faz quando recebe o feedback? O que você faz quando recebe um presentinho? Você tem duas opções. Aí vocês reflitam aí, quando vocês recebem um feedback, o que vocês fazem? Ou você pega a beleza, guarda no fundo da gaveta, ou então você cria um backlog e toma ações. Pega, traça ações de melhoria, porque no próximo review, no meu próximo feedback, eu quero, com certeza, estar melhor. E o que a gente tem feito na Liferay para melhorar os feedbacks? Antes, a gente considerava só a performance, e a performance está ligada a alguns aspectos, como comunicação, job knowledge, quality of work, o team impact e o heart to serve, a nossa energia, o que a gente está fazendo. E aí a gente aumentou mais alguns... Esse é o oficial, tá? Performance. E lá na engenharia, lá no Forms, a gente adicionou ainda algumas etapas. Nós estamos falando de necessidades, porque a gente está lidando com pessoas. Então, as pessoas têm necessidades. E a empresa também tem necessidades. Então, a gente está procurando conhecer isso de cada um. Expectativas. Todo mundo está ali, tem expectativa, e a empresa também. E a gente está considerando, como profissional e também como pessoal, querendo saber o que a pessoa almeja, por que ela está ali, o que é que faria ela sair dali, e traçando objetivos. E o melhor dos objetivos é que a gente está alinhando, deixando as pessoas traçarem os seus objetivos para criar o senso de ownership, para elas tomarem propriedade daquilo. E estamos também trabalhando com objetivos pequenos que podem ser alcançados a cada trimestre, porque a gente faz review a cada trimestre. E temos também acompanhamentos quinzenais, individual, com cada pessoa. Só que nada disso serve se não houver uma atitude. A gente tem que agir em cima disso. E aí volta lá a questão da melhoria contínua. Dicas que é que a gente tem tentado fazer. Sempre buscar fatos para minimizar a subjetividade do feedback. Deixe que o próprio funcionário trace as ações de melhoria e priorize o feedback just in time. Às vezes, você fez um review no dia. No outro dia, você fez alguma coisa que precisa de um feedback. Aí o gestor guarda e só fala aquilo depois de 3 meses. Se a pessoa fez, fala logo. Dá o feedback logo, não espera mais 3 meses, porque daqui a pouco a pessoa já esqueceu. E aí, na minha experiência, eu fiquei muito feliz que eu fui fazer um review agora e tudo que a gente conversou já tinha sido conversado. E, no final, foi muito legal, porque não era nada, ele não foi pego de surpresa de jeito nenhum. Então, se a pessoa
fez alguma coisa de boa ou de ruim, tanto elogia, como dá o feedback do que a pessoa pode melhorar. E aí, outra coisa que eu acho que também é muito legal é faça pergunta para que a pessoa reflita como que ela deve agir para melhorar, e não simplesmente eu dizer, você deve fazer isso. E se a pessoa não achar que é importante, né? Ela vai fazer só para me deixar feliz, mas e ela? E o crescimento dela? Então, o que é que você acha que você deveria fazer para melhorar isso? Trabalhadores criativos querem algo para acreditar, e não somente algo para fazer. Eu falei muito de motivadores intrínsecos aqui o ano passado. E a gente trabalha numa indústria que as pessoas não são simplesmente executoras, né? Elas precisam acreditar no que elas estão fazendo. Elas precisam acreditar que aquilo que elas estão fazendo faz a diferença na vida de vocês, clientes, de vocês, parceiros. E aí tem um livro, não sei se vocês conhecem, tem vídeo na internet, onde Daniel Pink fala dos motivadores intrínsecos, né? Fala do propósito, maestria, autonomia. E tem essa máxima aí, né, do filme de Alice nos Países das Maravilhas, onde, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? O que é que a gente tem feito dentro da Liferay para melhorar isso? Porque a gente sabe que a falta de propósito desmotiva qualquer um. A gente tem tentado levar para as equipes, temos levado para o Forms todos esses feedbacks que a equipe do Forms está recebendo aqui de vocês, vão ser levados para a equipe, porque eles precisam saber que estão fazendo a diferença na vida de vocês. Precisam saber que o produto que a gente está desenvolvendo lá, que a gente dá o nosso sangue, vocês estão usando e está fazendo a diferença na vida de vocês e na vida dos clientes de vocês. A gente tem usado também esses cartões motivadores. Tem uma versão menor. A gente contratou uma consultoria, e essa versão é dessa consultora, mas tem uma versão menor do Management 3.0, que vocês podem pegar na internet. Então, a gente está procurando saber, fazendo isso com todos os funcionários, procurando saber o que é que motiva cada uma dessas pessoas. Depois, se vocês quiserem sentar e saber como funciona, mas as pessoas selecionam os 10 principais motivadores dela, e elas elencam se dentro do nosso contexto está baixo, alto, médio, e a gente tenta chegar num grupo de ações que vão fazer esses motivadores todos subirem. Então, é uma coisa muito legal, porque a gente está conhecendo as pessoas mais a fundo, e a gente consegue se colocar, né, praticar empatia, se colocar no lugar delas nas ações que a gente toma como liderança, como gestor, dentro de uma equipe. Dicas. Entenda e conheça quem trabalha com você. Isso faz muita diferença. Porque a gente passa também mais tempo dentro da empresa do que em casa, né, muitas vezes. Deixe clara a visão do produto e o objetivo do projeto. As pessoas precisam saber qual é o propósito disso e qual é o impacto do que elas estão desenvolvendo, o que elas passam a maior parte da vida delas fazendo. E deixe clara a missão e os valores da empresa. A gente tem trabalhado muito os valores da Liferay e a missão da Liferay, e estamos tomando a maioria das decisões baseadas nesses valores, fazendo o checklist mesmo. Isso está alinhado com o valor e com a missão da empresa? Tá. Então, bora lá seguir com essa decisão. E o último, porém não menos importante, é que as pessoas, elas até gostam de mudanças, mas elas não gostam de ser mudadas, né? Quando a gente fala em mudança, estou me incluindo nessa história, a gente já entra numa capa protetora, né? Mas, na verdade, as pessoas, elas gostam de mudança, porque senão a gente iria estar aqui na nossa zoninha de conforto, confortável, ia estar muito bem. Algumas dessas pessoas, sim, mas eu não acho que é o caso dos trabalhadores da nossa área. Não é o caso lá do Forms, não é o nosso caso, né? Então, na verdade, todo mundo gosta de mudança, mas não gosta que alguém aponte e diga, você precisa mudar isso, se ela não acreditar que ela precisa mudar. E aí existem, né, vários estudos de pessoas que têm mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Tem pessoas que, quando enxergam um desafio, ela parece que se sente mais motivada em enfrentar, e tem outras que desistem mais rapidamente. Lá na lição anterior, com os cards motivadores, a gente está mapeando quem são essas pessoas, até para adequar o tipo de trabalho. Tem gente que gosta de menos mudança, então, sei lá, trabalha mais na resolução de bugs. Tem gente que gosta mais de inovação, de estar ali na frente, desenvolvendo as novas features que a gente vai entregar para vocês. Então, é importante entender quem é que está trabalhando com a gente, qual tipo de mentalidade eles têm.
E também tem uma grande diferença, né? Porque cada pessoa, que é o que está dizendo aí, cada pessoa lida com mudança de forma diferente. E a gente não pode tratar todo mundo igual. A única pessoa que gosta de mudança, gente, que aí essa não tem erro, é um bebezinho que está com a fralda cheia de xixi. Ela vai querer ser trocada na hora, na hora. E o que é que a gente tem feito com relação a isso? Quando a gente vai fazer alguma mudança, a gente tem tentado envolver todo mundo que faz parte daquela mudança. Tem perguntado. Às vezes é difícil, porque é muita gente, porém, a gente tem tentado e a gente entende que algumas decisões precisam ser tomadas de forma mais colaborativa, outras menos, mas a gente tem tentado envolver, de alguma forma, todas as pessoas que fazem parte da mudança. E a gente tem tentado também ser o exemplo, que é, inclusive, um dos valores da Liferay, né? Que é a liderança por exemplo. Dicas. Encare as mudanças como oportunidade de aprendizado. Isso vá com calma, uma coisa de cada vez, porque, às vezes, a gente já pensa no final. Já pensa no estado desejado e se atropela tudo no meio do caminho, ansiedade, enfim, step by step, uma coisa de cada vez, para ir conquistando todo mundo e para que aquela mudança surta o efeito positivo. E seja flexível, experimente. E aí, quem estava na palestra dizendo ontem, né, onde ele trouxe essa questão, né, que a mágica acontece fora da sua zona de conforto. Então, sejam flexíveis, encarem as mudanças, que a gente chega lá. É isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Muitíssimo obrigada a todos.